estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro é alarmante. E a proposta de anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro revela uma fragilidade ainda mais profunda em nossa democracia. O que está em jogo é a liberdade que tanto defendemos. A situação de Bolsonaro, que enfrenta complicações de saúde decorrentes da facada que sofreu em 2018, levanta questões sérias sobre a vulnerabilidade de nossa liderança. O ex-presidente, agora internado, pode precisar de uma cirurgia extensa, e isso nos faz refletir. O que isso revela sobre a fragilidade do nosso líder? A saúde de Bolsonaro é um reflexo do estado do Brasil, onde a luta pela liberdade e pela verdade se torna cada vez mais desafiadora. Começamos essa edição do Agora CNN com as informações do estado de saúde do ex-presidente Bolsonaro. Ele que desembarcou em Brasília ontem à noite, está internado no DF Star, onde vai ser acompanhado a partir de então. E eu aproveito para lembrar para você que o ex-presidente passou mal na última sexta, lá no Rio Grande do Norte, e foi transferido no dia de ontem. Pedro Moreira vem conversar com a gente ao vivo, direto de Brasília, para atualizar o estado de saúde do ex-presidente. Bom dia, Pedro. Olá, Muriel. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou aqui a Brasília por volta de 9h30 da noite desse sábado e aqui ao Hospital DF Star por volta das 10 da noite. Assim que chegou aqui, o ex-presidente foi submetido a uma nova avaliação médica e passou por uma série de exames de imagens e laboratoriais. Depois dessa primeira avaliação médica, um dos médicos que compõe a equipe que acompanha o ex-presidente conversou com jornalistas. O médico Leandro Echenique disse que com base nessa última bateria de exames é que a equipe iria definir o tratamento que seria aplicado ao ex-presidente. O médico disse que Bolsonaro chegou a Brasília estável, que o voo que o trouxe do Rio Grande do Norte foi tranquilo, sem intercorrências, e que Bolsonaro, na noite de ontem, apresentava uma pequena melhora no quadro da dor, mas que isso não significava que a obstrução intestinal estava resolvida. Esse problema permanece e é esse problema que a equipe precisa definir como atacar. Agora, o médico não deu certeza absoluta sobre a necessidade de uma nova cirurgia. Ele disse que isso vai depender da avaliação desses últimos exames que foram feitos nas últimas horas e que, se caso a opção seja por uma cirurgia, que aí sim essa cirurgia seria uma cirurgia extensa, com abertura de abdômen, inclusive com a retirada da tela que hoje faz a contenção da parede abdominal do ex-presidente. A gente aguarda, Muriel, para agora, ainda pela manhã desse domingo, um novo boletim médico que a equipe médica, que a equipe que acompanha o ex-presidente prometeu esse boletim agora para amanhã desse domingo, Muriel. Perfeito, Pedro. Obrigada, pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar que a gente volta a atualizar ao vivo o estado de saúde do ex-presidente, de olho, claro, na divulgação do boletim médico. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, um projeto de anistia para os condenados do 8 de janeiro está em pauta. Essa proposta, considerada inconstitucional pela esquerda. A verdadeira questão é: quem se beneficia dessa anistia? Não se trata apenas de absolver manifestantes, mas de proteger figuras que tentaram lutar pelo país. A anistia é um acerto na democracia. E a população não pode ficar em silêncio diante disso. A forma como está hoje na Câmara o projeto da anistia para os condenados do 8 de janeiro, o senhor vê essa proposta avançando? A oposição tem dito que tem cerca de 300 votos. O senhor acha que essa avaliação está correta? Tem dois fatores aí para a gente levar em conta. Uma é que é uma proposta inconstitucional. O Supremo já tem se manifestado a respeito disso. Viola, inclusive, o artigo 60 da Constituição. Aí fala, não, mas lá não está dito isso. Então, ele dá um exemplo assim. Se eu disser que no jardim zoológico não pode entrar cães, aí eu vou levar urso para entrar lá, porque não está previsto que tem urso. Mas você tem que ter uma interpretação da Constituição não textual, então... O que está dito e o que não está dito, né? Isso, exatamente. Se não pode entrar cães, é porque seriam animais ferozes, logo o urso também não pode, né? Então, primeiro tem essa restrição constitucional a propostas desse tipo, porque são propostas que vai isentar terroristas. Segundo,
O senhor disse que as pessoas do 8 de janeiro que foram condenadas por aqueles atos deveriam ser enquadradas... Atentado ao Estado Democrático de Direito, tentativa de assassinato, tem várias tipificações que incluem os participantes no 8 de janeiro. Inclusive, 7 deles já foram transformados em réus e julgam julgamento, inclusive o ex-presidente anterior. Estão modificando porque o projeto anterior dava margem, inclusive, para anistiar o ex-presidente. Quando eles dizem que é só para anistiar a moça do batom, o vendedor de sanduíche, que estava acampado há vários dias lá na frente dos quartéis, mas estava embutido também a anistia para o ex-presidente, que, aliás, já se tornou inelegível por outros crimes, abuso de poder econômico, anterior até à tentativa de golpe de Estado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que se essa proposta, porventura, for apresentada na Câmara e for aprovada, ele não vai pautar no Senado. Então já tem esse obstáculo. O outro argumento é o seguinte: estão ameaçando fazer manifestações na casa do presidente da Câmara. Isso aí eu acho que foi um tiro no pé, porque agora o presidente da Câmara, ao pautar uma coisa dessa, ele vai ficar praticamente destituído. Ele bastou fazer uma ameaça de ir até a casa dele, ele muda de opinião, porque ele tem dito que esse tema não é preocupação do conjunto da população hoje. Importante hoje seria, por exemplo, votar o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a taxação dos super ricos. E há outras pautas importantes. Está chegando ao Congresso a PEC da segurança pública. Hoje a população considera que o principal problema do país é a insegurança, as pessoas tendo roubo de celular. Por sinal, São Paulo é o estado que tem mais furto de celular. E eu não vejo até hoje nenhuma manifestação, nem do governador, nem do secretário da Segurança, preocupado com esse problema. Então, diante desses projetos, é possível que vá para a Câmara também outro projeto importante, que é o fim da escala 6x1. Se você for a qualquer shopping, qualquer loja hoje, você vai ver que as pessoas querem ter direito a pelo menos uma folga no sábado ou no domingo, e não essa escala odiosa que você não tem direito nem de conviver com a sua família. E o que dizer das repercussões internacionais? Na Brasil Conference 2025, em Harvard, a ideia de anistia foi amplamente criticada por esquerdistas. Especialistas e autoridades, como o diretor-geral da Polícia Federal, enfatizaram que os eventos de 8 de janeiro não podem ser tratados como meras manifestações. Estamos falando de um ataque à democracia, de um plano que visava assassinar líderes e desmantelar instituições. Sério isso? Como isso afeta a liberdade que tanto defendemos? A resposta é clara. A anistia é passo certeiro para a nossa nação, que é ameaçada constantemente por políticos corruptos e algumas peças do judiciário. Estamos de volta com o Prime Time de hoje. A CNN Brasil e o CNN Money estão em Harvard para a Brasil Conference 2025. E um dos debates que ganharam força no evento foi a democracia brasileira. Por lá, a ideia de anistia, projeto que inclusive circula na Câmara, recebeu críticas. Nós voltamos com Fernando Nakagawa, nosso analista de economia e âncora do CNN Money, que está lá falando com a gente direto de Cambridge e conta todos os detalhes da Brasil Conference. Muito bem-vindo de volta, Naka. Como estão as coisas por aí? O dia foi movimentado, né? Bem-vindo. Foi movimentado. Aqui agora tá mais quentinho, tava lá fora agora, tá uns 3 graus positivos, sensação de -2, -1, aqui dentro não. Aqui
tá mais tranquilo. Eu tô dentro de um dos edifícios da Universidade de Harvard. Este é o prédio de estudos da ciência e foi aqui que aconteceu hoje aconteceram vários painéis da Brasil Conference, esse evento anual que é organizado pelos estudantes brasileiros de Harvard e do MIT, a outra grande instituição de ensino que fica aqui na cidade de Cambridge, pegadinha a Boston. E um dos grandes assuntos de hoje foi o projeto de anistia que a oposição tenta emplacar em Brasília. Várias pessoas falaram sobre este assunto. Por exemplo, André Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, disse que o 8 de janeiro não se trata de uma situação de maquiagem de estátua, em referência, obviamente, à prisão da manifestante, a Débora, que usou batom na estátua que fica em frente à sede do Supremo. Também estava neste mesmo painel Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, que obviamente fez a defesa de uma punição justa e dura contra os manifestantes que estiveram em Brasília. E na ocasião, André Rodrigues até mencionou, se trata de uma tentativa de derrubar a democracia, de assassinar o presidente da República, o vice-presidente e também o ministro-chefe do Superior Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral. Além disso, quem também falou sobre isso foi o ministro Gilmar Mendes, que também indicou que não faz sentido discutir uma anistia, sendo que todo mundo que está envolvido no 8 de janeiro ainda será julgado. E na área econômica, Clarissa, chama muito a atenção uma fala de Jorge Paulo Lemann, que é um dos maiores empresários do Brasil, terceiro homem mais rico do país, tem mais de 16 bilhões de dólares em patrimônio, e ele foi questionado sobre a política econômica do governo Trump. E ele disse que está muito bagunçado para o meu gosto. Essas foram as palavras de Lemann aqui aos estudantes de Harvard. Ele é um grande apoiador de bolsas, via bolsas de estudos a estudantes brasileiros, e disse que está bastante contrariado. Ele até reconhece que a política econômica de Trump pode ter um benefício lá na frente, ter um resultado positivo lá na frente, mas que neste momento a volatilidade e a incerteza é muito elevada e que estaria muito acima do que ele considera razoável. A gente separou alguns dos trechos, algumas das participações neste sábado aqui na Brasil Conference, na Universidade de Harvard, e a gente vai acompanhar agora. Temer foi questionado pelo líder de conteúdo do evento, Luiz Martins, sobre a relação entre o executivo e o legislativo, a atual situação econômica brasileira e assuntos diplomáticos. Diante da guerra tarifária de Donald Trump, Temer cobrou uma relação institucional entre Lula e a Casa Branca, mesmo com as diferenças ideológicas entre os dois governos. A relação não tem que ser entre a simpatia do Donald Trump ou do Luiz Inácio Lula da Silva, com A, com B ou com C. É institucional. Ele não é o titular do poder, ele representa o povo como dirigente do país. Na política interna, o ex-presidente evitou criticar diretamente o governo Lula, dizendo que não fala mal do Brasil, mas reconheceu as dificuldades do Planalto, especialmente na economia. Eu vejo que há muita divergência interna no governo. Isso não é útil, sabe? Agora, existe uma coisa que se chama credibilidade. Interessante, muitas vezes, é preciso que a economia vá bem, não é? Mas é preciso que tenha credibilidade. O que você não pode perder é a credibilidade. E para não perder a credibilidade, você precisa sustentar certos conceitos, né? O painel seguinte tratou do Supremo e a defesa da democracia e contou com a presença do decano do STF, Gilmar Mendes. O ministro foi sabatinado por alunos brasileiros que estudam em Harvard. Em determinado momento da conversa, os estudantes perguntaram quem Gilmar Mendes tiraria do Supremo Tribunal Federal. Essa pergunta é frequentemente feita por avaliadores de alunos que tentam uma bolsa de estudos em universidades como Harvard. E a pergunta é feita para saber qual dos concorrentes eles eliminariam. Arrancando risadas da plateia, o ministro desconversou. A gente aprende a compreender e ver
a importância, inclusive, desse processo dialético no colegiado. Isso é um ensinamento interessante, de modo que a mim me parece, assim, de maneira bastante sincera, que ninguém deve ser excluído, sabe? Pelo contrário, nós devemos aprender a conviver com todos. Mendes também saiu em defesa da atuação do colega Alexandre de Moraes no inquérito do plano de golpe de Estado e em julgamentos que envolvem os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O assunto também foi comentado pelo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, durante o painel Estado de Direito, Defesa e Segurança da Democracia. Rodrigues voltou a condenar os ataques e defendeu que os culpados devem ser punidos na proporção dos fatos. Nós não estamos falando aqui da maquiagem de uma estátua. Nós estamos falando aqui de plano de assassinato, nós estamos falando de ruptura da nossa democracia, nós estamos falando de vandalismo, nós estamos falando de depredação de patrimônio público e histórico, nós estamos falando de ataque às instituições do Estado do Brasil. A gravidade da situação é inegável. A saúde de Bolsonaro, a proposta de anistia e as críticas internacionais são sinais de que a batalha pela liberdade e pela verdade está longe de terminar. Inscreva-se e ative o sino para não perder os próximos capítulos dessa luta. Precisamos estar alertas e prontos para defender o Brasil contra as manobras da esquerda.